Olá, você já ouviu falar sobre MIU, Protocolo de Intenções ou Memorando de Intenções? Esse instrumento jurídico extremamente importante nas negociações entre empresas tem sido cada dia mais usado em negócios para garantir segurança de investimento e a boa relação contratual com o mercado. Deseja saber mais sobre esse assunto? Fique nesse vídeo, vamos responder a algumas perguntas sobre ele. Eu sou Danilo Baliza, advogado corporativo e consultor empresarial especialista em governança. Para saber mais sobre assuntos de interesse de empresas e empresários, esse canal é indicado para você. Se você nos acompanha aqui no canal, nós estamos construindo uma série onde respondemos a perguntas legítimas feitas por empresários. A dúvida de hoje advém de uma negociação pré-contratual entre duas empresas. E ela chegou da seguinte forma: Dr. Danilo, estou em fase de tratativas e negociações sobre um excelente contrato para o segundo semestre. Entretanto, vou precisar fazer alguns investimentos para atender a alta demanda. Há algum instrumento necessário que possa garantir o retorno desses investimentos e a celebração do contrato, mesmo sem assiná-lo? Essa é a pergunta do nosso querido empresário. Todo contrato, seja ele de qualquer natureza, mas sobretudo os contratos empresariais, é precedido por uma fase de negociação, onde as partes apresentam sua expertise, seus produtos ou serviços, negociam preços, prazos, e não são poucos os casos onde a empresa tem que adquirir uma mão de obra específica, um equipamento específico e fazer investimentos. Mas como então garantir que esses investimentos tenham retorno com a concretização do contrato? O senso comum é que o contrato ele apenas é válido a partir da assinatura de um determinado instrumento. E isso é verdade. Entretanto, a própria legislação garante que a fase de negociação ou o pré-contrato também tenham garantias. O grande problema é que, na maioria dos casos, a negociação ou a fase pré-contratual nunca é ajustada por escrito. Isso porque as partes ainda estão em negociação. E, naturalmente, numa discórdia ou na não assinatura do contrato definitivo, pode haver alegação de prejuízos que, por vezes, não podem ser comprovados pela falta de um pré-contrato. A pergunta do nosso querido empresário tem a ver com isso. O pré-contrato, também conhecido como MIU, Memorando de Entendimentos ou Protocolo de Intenções, nada mais é do que um instrumento pré-contratual que define as intenções das partes na celebração de um negócio ou de um contrato definitivo. Nesse instrumento, obrigações prévias podem ser assumidas visando garantir a celebração, então, do contrato definitivo. Nesse memorando de intenções, as partes poderão prever prazo para que o negócio definitivo seja celebrado, obrigações pré-contratuais, compra de um produto, locação de um equipamento, contratação de mão de obra, e isso fará com que esse investimento não seja perdido caso o contrato definitivo não seja aceito. O MIU pode ser utilizado em diversos negócios e não há exigibilidade de uma formalidade específica. Ele é muito utilizado hoje em dia na construção civil, quando empresas, incorporadoras, visando o lançamento de um determinado empreendimento, precisam investir tempo, recursos, análises técnicas e desenvolvimento de projetos. A assinatura de pré-contratos, MIU, protocolos de intenções, garantirá que esses investimentos de tempo e energia não sejam desperdiçados. Além disso, garante exclusividade no negócio, até mesmo a fixação do preço pelo produto ou serviço. Salvo se pré-definidos no MIU, os pré-contratos eles não são vinculantes. Ora, é necessário então que as partes fixem obrigações nesse instrumento, visando então mitigar prejuízos ou então corrigir investimentos. É possível inclusive terem multas por eventuais descumprimentos, já que é possível que uma das partes tenha perdido tempo na negociação, retirado do mercado uma determinada oferta de produto, de terreno, de equipamento, enfim. Cada caso concreto, a depender da atividade econômica que a empresa exerce, vai demandar cláusulas específicas no MIU ou no protocolo de intenções. Por fim, o protocolo de intenções tem a necessidade de ter duração determinada, ou seja, ele vai acabar de duas formas: ou porque as partes não celebraram o contrato definitivo na forma indicada no documento, ou porque celebraram o contrato definitivo no prazo indicado. De uma forma ou de outra, a duração dos efeitos desse contrato vai ter prazo determinado. Aí sim, na fixação, na construção do instrumento definitivo, as partes poderão definir de maneira mais completa e livre cada uma das obrigações da empresa X e também da empresa Z. Isso, naturalmente, vai depender do apoio correto de um bom assessor jurídico. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria dar dois exemplos práticos, quem sabe, sobre um MIU ou um protocolo de intenções. O primeiro deles, derivado da construção civil. Vamos imaginar que um determinado titular de um terreno intencione construir um empreendimento naquele lugar. E para isso ele encontra-se em fase de negociações
com uma determinada incorporadora. Vejam só, de um lado, o chamado terrenista deixará de disponibilizar esse terreno no mercado para compra, venda e locação. Do outro lado, uma eventual incorporadora investirá tempo e energia para avaliação técnica e até mesmo para o desenvolvimento de um projeto de viabilidade. Essa fase, chamada fase pré-contratual, ela é muito importante. Nesse caso, é bem sugerível que as partes celebrem um MOU, prevendo o prazo de duração dessa análise e as intenções em celebrarem um contrato definitivo para lançamento desse empreendimento. No meu segundo exemplo aqui de MOU, para tentar tornar bem prático esse nosso vídeo, eu posso tratar sobre o setor de serviços. Uma determinada empresa, desejando se posicionar no mercado digital, está em fase de negociação com uma outra empresa que trabalha com divulgação de vídeos, marketing, etc. Mas vejam só, para atender essa empresa, a empresa de marketing precisará adquirir um equipamento digital específico, uma máquina, uma filmadora, uma câmera. Vejam só, há um investimento específico por parte da empresa que provavelmente vai ser contratada. Mas como garantir então que a compra desses equipamentos não seja frustrada sem a assinatura do contrato definitivo com essa outra empresa? É sugerível, então, que se assine um protocolo de intenções, onde as obrigações preliminares que garantam a celebração do contrato de serviços definitivo sejam pré-definidas, podendo, inclusive, fixar multa caso esse investimento seja frustrado por parte da empresa de marketing. Mas e aí, você tem mais algum exemplo sobre MOU? Já se utilizou desse importante instrumento para garantir a segurança na fase de negociações? Comente aqui nesse vídeo a sua experiência e a sua contribuição também sobre esse tema. Agora, se você deseja fazer um questionamento, uma colaboração ou uma pergunta para, quem sabe, respondermos aqui no próximo vídeo, você pode falar comigo no @DaniloBaliza lá no Instagram. Eu vou ficar te aguardando lá e também aqui no YouTube nos próximos vídeos. Foi um grande prazer te ver por aqui, grande abraço e até mais.